Em Antioquia da Síria, a missão começa de joelhos. A igreja reza, escuta o Espírito e prepara o envio. Esta é a primeira grande rota missionária de Paulo. Tudo começa em Antioquia da Síria. Dali, Paulo e Barnabé descem até Seleucia e atravessam o mar em direção a Chipre. Na ilha, passam por Salamina e chegam a Pafos. Depois, seguem para Perge, sobem até a Antioquia da Pisídia, passam por Icônio, Listra e Derbe. No retorno, voltam por Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia, Perge e Atália, até regressarem à Antioquia da Síria. Assim, a porta da fé começa a se abrir aos gentios. Além do mapa geográfico, esta linha do tempo mostra a dinâmica da expedição. No início, Paulo e Barnabé partem acompanhados por João Marcos. A rota combina trechos por mar e caminhos por terra, passando por sinagogas, cidades gentílicas e pequenas comunidades nascentes. Em cada etapa, há encontros, resistências, conversões e decisões. Em Pafos, a fé alcança Sérgio Paulo e enfrenta a oposição de Elimas. Na Ásia Menor, judeus, gentios e licaônios escutam o anúncio de Cristo. E no retorno, Paulo e Barnabé não apenas passam de volta, eles fortalecem os discípulos e ajudam a formar comunidades firmes na fé. Na comunidade de Antioquia, profetas e mestres estavam reunidos em oração e jejum. Foi ali que o Espírito Santo falou: "Separai-me Barnabé e Saulo, para a obra a qual os chamei." Então, os líderes da comunidade oram, impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviam. Eles partem não com poder humano, mas sustentados pela palavra de Deus e conduzidos pelo Espírito Santo. De Antioquia da Síria, Paulo, Barnabé e João Marcos descem até Seleucia, o porto que ligava a cidade ao Mediterrâneo. Diante deles está o mar. A missão que nasceu na oração agora entra na travessia. O primeiro destino é Chipre, terra de Barnabé, e primeira etapa da grande abertura do Evangelho aos gentios. Depois de atravessarem Chipre, Paulo e Barnabé chegam a Pafos, na extremidade ocidental da ilha. Ali, o Evangelho entra em um ambiente de autoridade romana. O procônsul Sérgio Paulo deseja ouvir a palavra de Deus. Mas surge uma resistência. Bar Jesus, também chamado Elimas, um mago e falso profeta, tenta afastar o procônsul da fé. Paulo, cheio do Espírito Santo, enfrenta o engano com firmeza. Em Pafos, a palavra de Cristo se mostra mais forte do que a manipulação e a mentira. Na Antioquia da Pisídia, Paulo entra na sinagoga e começa a falar ao povo de Israel e aos gentios que temiam a Deus. Ele recorda a história sagrada. Deus escolheu os pais de Israel, fez o povo crescer no Egito, libertou-o com braço poderoso e o conduziu pelo deserto. Depois, Deus deu a terra prometida, concedeu juízes, permitiu o reinado de Saul e escolheu Davi, homem segundo o seu coração. E então Paulo anuncia o ponto decisivo. Da descendência de Davi, Deus fez surgir Jesus, o Salvador prometido. A história de Israel, as promessas, os profetas e a esperança do povo encontram seu cumprimento em Cristo, morto e ressuscitado. Depois da Antioquia da Pisídia, Paulo e Barnabé chegam a Icônio, cidade do interior da Ásia Menor, na região ligada a Licaônia. Ali, entram na sinagoga e anunciam a judeus e gregos que Jesus é o Cristo, morto e ressuscitado, e que nele Deus oferece salvação. Muitos acolhem a palavra e abraçam a fé, mas outros resistem. Alguns judeus que não aceitaram o anúncio começam a agitar os gentios contra os irmãos. A cidade se divide.
Uns ficam contra os apóstolos, outros se unem a eles. Em Icônio, a mesma palavra gera fé e também oposição. O Evangelho chama cada coração a uma decisão. De Icônio, Paulo e Barnabé seguem para Listra, cidade da região da Licaônia, no interior da Ásia Menor. Ali, encontram um homem aleijado desde o nascimento, que nunca havia conseguido andar. Paulo percebe nele a fé para ser curado e diz em voz alta: "Levanta-te direito sobre os teus pés." O homem se levanta e começa a andar. A multidão fica tomada de espanto, mas, sem compreender o sinal, os licaônios pensam que Paulo e Barnabé são deuses, em forma humana. Chamam Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque era Paulo quem falava. Então, Paulo e Barnabé recusam toda a glória e apontam para o Deus vivo, Criador do céu, da terra e do mar. A multidão de Listra muda rapidamente. Pouco antes, queriam tratar Paulo e Barnabé como deuses. Mas chegam judeus vindos da Antioquia da Pisídia e de Icônio. Eles convencem a multidão e transformam o espanto em violência. Então, Paulo é apedrejado e arrastado para fora da cidade. Pensam que ele está morto, mas os discípulos se reúnem ao seu redor e Paulo se levanta. Depois de ser dado como morto, ele entra novamente na cidade. No dia seguinte, parte com Barnabé para Derbe. A missão foi ferida, mas não foi vencida. O evangelho continua caminhando. Depois da violência em Listra, Paulo e Barnabé seguem para Derbe, outra cidade da região da Licaônia, no interior da Ásia Menor. Ali, a missão encontra um tempo de fecundidade. Eles anunciam o evangelho e muitos acolhem a fé. Derbe não aparece como uma simples parada no caminho. Ali, novos discípulos são formados, pessoas começam a seguir Cristo e nasce uma comunidade marcada pela palavra. A missão apostólica não produz apenas ouvintes. Produz discípulos. Produz irmãos. Produz comunidades capazes de perseverar na fé. E depois de Derbe, Paulo e Barnabé não escolhem o caminho mais fácil. Eles voltam pelas cidades onde haviam sofrido oposição, para fortalecer os discípulos e confirmar que o reino de Deus também passa pela perseverança. A partir daqui, a primeira viagem entra em sua etapa pastoral. Paulo e Barnabé passam novamente por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Agora, a missão precisa criar raízes. Por isso, em cada comunidade, eles estabelecem presbíteros, homens chamados a cuidar dos novos irmãos na fé. Com oração e jejum, confiam aquelas igrejas ao Senhor, em quem haviam acreditado. Depois, Paulo e Barnabé atravessam a Pisídia, descem a Panfilha, anunciam a palavra em Perge e chegam a Atália. Ali, diante do mar, a primeira viagem missionária se aproxima do seu retorno. De Atália, eles navegam de volta para Antioquia da Síria, a comunidade que os havia enviado. Ao chegarem a Antioquia, Paulo e Barnabé reúnem a igreja. Eles contam tudo o que Deus realizou por meio deles: os caminhos percorridos, as comunidades nascidas, as resistências enfrentadas e os gentios que acolheram a fé. A viagem termina onde começou, na comunidade. Mas agora, a igreja compreende melhor que Deus abriu aos gentios a porta da fé. A primeira viagem missionária chega ao fim, mas a missão de Paulo está apenas começando. Depois da porta da fé aberta aos gentios, novos caminhos surgirão, novas cidades ouvirão o evangelho e novas comunidades nascerão. No próximo episódio, acompanharemos a segunda viagem missionária de Paulo. Passa a Macedônia. Se este conteúdo ajudou você,
Inscreva-se no Christus Lux Mundi, ative as notificações e continue conosco nesta caminhada bíblica. Paulo em missão. O Evangelho em movimento.